Ciclope e Jean sempre foram vistos como um casal perfeitinho dos X-Men, né? E agora a galera tá descobrindo que esses dois são bem mais disfuncionais do que parece. Nesse vídeo eu vou trazer várias situações vergonhosas das HQs que vão chocar vocês. A cabeça de vocês vai explodir. E eu vou te responder, quem tá certo, Scott ou Jean? Será que o Scott mete a gaia na Jean sem dó mesmo? Será que o Wolverine gosta tanto da Jean que roubou até o namorado dela? Sabe o que aconteceu? Vem comigo que vocês vão sair desse vídeo, ó, com PhD em drama amoroso dos X-Men. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, acho que é fato, né? Hoje em dia a galera não lê HQ, a pessoa se informa por Twitter, Facebook, YouTube. E dependendo de onde estão consumindo esse conteúdo, pô, a galera acaba caindo em muita informação fake sobre quadrinhos, pô, cai em narrativa de fanboy. E eu tô aqui pra quebrar algumas dessas narrativas e mostrar pra vocês o que realmente aconteceu nos quadrinhos, ok? Não vou inventar, vou tirar dos quadrinhos pra vocês. Primeiro é importante vocês saberem que nos quadrinhos não tem tanta traição assim, vamos começar assim, ok? Mas tem muita cena de traição. Como assim, Pedro? Bom, vou explicar. Entendam, ok? Entendam que os escritores estão sempre tentando arrumar um jeito de chocar, de chamar atenção. Eles sempre querem fazer isso, causar impacto, entende? Chamar atenção. Não a todas essas páginas de traição de HQs de 30, 40 anos atrás viralizam na internet até hoje. Os caras botaram lá atrás, até hoje fazem... Estão causando impacto. É uma forma de fazer um drama barato sem pensar muito no roteiro. A gente sabe disso. E vamos combinar que nem todo escritor é bom o suficiente para desenvolver drama de casal sem fazer traição ou situação constrangedora. Então os caras apelam, quer impactar? Traição, esse tipo de coisa, isso impacta pra caramba. Por mais que muitas dessas cenas tenham explicação, tenham algum contexto por trás, a galera só vai gravar e compartilhar a cena que rola o negócio lá, entende? Tipo, tem muita coisa, muito contexto, mas só vai pegar aquilo que interessa pra parada pra causar impacto. Aliás, é assim com muita coisa que acontece na internet, né? Não é só com quadrinhos. Mas o exemplo, pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, foi na época que o Scott estava comprometido com a Emma. Tem uma HQ que um vilão lá tá com feromônio na Emma e no namoro pra eles, pô, se pegarem na frente do Scott igual dois animais. A própria Jean deu um beijão no anjo na frente do Ciclope, que ela tava afetada mentalmente pela Fênix. A galera compartilha essa cena sem contexto, e aí todo mundo acha que HQ os personagens ficam se traindo sem mais nem menos. Não é assim, entende? Tem um contexto por trás. Percebe que com esse contexto muda alguma coisa? Pô, irmão, se eu tá com feromônio em você e na pessoa que tá ao teu lado, você não quer nem saber, meu. Pô, entendeu? Aquela pessoa que tá ao teu lado vai virar coxinha de galinha. Quando quiser, bonitão. Então situações como essa acontecem o tempo todo nos quadrinhos. Eu, honestamente, eu não gosto. Mas o que eu posso dizer? Esse é o clickbait dos caras, funciona. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô vendo muitos comentários por aí sobre a treta entre o Scott, a Jean e o Wolverine. A galera tá espalhando muita coisa. Algumas são verdadeiras, sabe? Mas outras são mentiras. Outras são situações com contexto. Então, eu queria realmente esclarecer algumas dessas coisas com vocês, porque eu tô vendo rolar posts desse tipo aqui, ó. Esse post foi feito por um fanboy da Jean, e ele tá meio que debochando de quem falou mal da Jean por ter traído o Scott com o Wolverine. Aí ele coloca lá provas, entre aspas, do Scott traindo a Jean. A primeira, literalmente, o casamento do Scott com a Madeline. Nessa época, a Jean tava morta, e o Scott não sabia que a Madeline era clone da Jean. Ele só sabia que ela se parecia muito com a Jean. Ele era viúvo, se apaixonou por ela e casou com ela. Não tem nenhuma traição aí. Inclusive, o Scott é tão gamado na Jean que quando ela voltou à vida, o Scott foi embora de casa, deixou a Madeline e o filho deles pra trás. Pô, meteu o pé pra ir ver a Jean. Olha isso. Então assim, todos os fãs do personagem odeiam essa história, porque eu acho que não faz sentido com a personalidade do Scott. Todos os fãs sempre reclamaram disso. E até por isso o Bodemayor, né, que é o escritor-chefe de X-Men 97, diz que quis consertar esse furo nesse desenho. Né? Já que teve esse furo nos quadrinhos, pô, vamos consertar isso no desenho. Pode ver que em X-Men 97, o Scott disse que não vai abandonar o filho dele. Ele não deixa a Madeline na mão quando a Jean volta. Porra, isso é o certo. No desenho ele tem responsabilidade afetiva com a Madeline, coisa que qualquer um deveria ter. Mas pra quem quer ter uma noção melhor da Madeline e do Scott nos quadrinhos, eu explico tudo nesse vídeo aqui no card, ok? No vídeo Por que tem duas Jean Greys. Tá tudo bem explicadinho. Pode tocar que ele vai abrir aqui embaixo e não vai fechar esse vídeo aqui pra você. Vai continuar rodando, ok? Aí você assiste esse aqui que você abriu depois. Bom, já a segunda scan que o cara colocou é uma scan de Novos X-Men 138. Se você ler essa história, você vai saber que o Scott estava com a mente e a alma dele afetadas porque ele tinha sido possuído pelo apocalipse. Ele não estava puro, ok? É como se ele tivesse ficado mais frio, sem sentimentos, como se tudo fosse entediante. Pô, galera, só ler HQ. E a Emma, que era afim do Scott,
se aproveitou desse estado frio que o Ciclope tava e começou a mexer com a mente dele. Aí olha a situação, o Scott estava alterado depois de ser possuído pelo Apocalipse. Ele deixa isso claro nessa HQ, inclusive, ok? E aí, porra, vem uma telepata top demais brincando com a mente dele. E detalhe, ele ainda recusa ela. Tira a mão dela, diz que não vai trair a esposa dele. Mas a Emma continua lá, mexendo com a mente dele. Diz que aquilo não era verdade, né? Que não era traição, eram só pensamentos. E daí ela vai lá e se transforma na Jean dentro da mente dele. E só quando a Emma se transforma na Jean que ela consegue convencer o Scott a ficar com ela. Mesmo Scott estando completamente bitolado das ideias e Emma mexendo com a mente dele, ele ainda assim, mesmo mentalmente, só tava pensando na Jean. Esse maluco é muito fissurado na Jean Grey, ok? Então tem todo um contexto por trás que geralmente a galera ignora. Porque é muito fácil chegar pra vocês numa discussão, mostrar uma scan, um print pra vocês. O resto, as outras prints que mostram como chegou ali, ninguém mostra pra vocês. Aí dá aquela sensação, pô, o cara manja demais, olha, achou uma print. Não leu a história. Eu diria que isso que eu tô falando é até um contexto parecido com o contexto da Jean, ficando contra os caras quando ela tava possuída pela Fênix. Eu acho que vendo essa cena vocês perceberam que essa é a exata HQ que usaram lá de inspiração pra fazer a cena do episódio 5, que a Jean pega o Scott sentado na cama com outra Jean no plano mental. Cena igualzinha. Mas a diferença é que em X-Men 97, o Ciclope simplesmente manteve contato com a Jean, que já tava com ele há mais de um ano, né? A Jean que é a mãe do filho dele. Então assim, galera, em X-Men 97 é uma situação complicadíssima pros dois lados. De um lado a gente tem a Jean que passou por uma experiência mega traumática com o Sinistro. Aquilo lá é como se ela tivesse sido vítima de um abuso mesmo, sabe? De realmente um abuso. Ela foi sequestrada, ela foi clonada, teve a vida dela roubada. Isso é um baita de um abuso. Se você parar pra pensar, tipo, uma situação dark demais, né? Tensa. Já do lado do Ciclope é como se a mulher dele tivesse se dividido em duas. As duas têm as mesmas memórias, são idênticas, não existe qual que é certa, qual que é errada. É como você realmente tivesse dividido em duas e as duas são a mesma pessoa. Não é igual nos quadrinhos que Jean e Madeleine são pessoas diferentes, com memórias e personalidades diferentes. Não! Jean e Madeleine são as mesmas pessoas em X-Men 97, com as mesmas memórias desde a infância. Percebe que é a mesma pessoa? E eu acho que o Scott tá certo em manter a responsabilidade efetiva pela Madeleine, mas eu acho que ele só errou em não contar pra Jean o que estava acontecendo. Isso aí foi vacilo. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que ele possa ter ficado preocupado lá com a reação da Jean e tudo aquilo, né? Até porque só o fato de existir uma outra Jean já é muito doloroso pra Jean original. Então é uma situação complicada. Mas continuando, indo pra terceira scan daquele post lá do Twitter. Essa é outra página que a galera só olha a imagem e não lê a história. Nessa HQ, não era Betsy que tava no corpo da Psylocke, era Quanon. Isso é uma outra história difícil de explicar agora, mas pra resumir pra vocês, né, a Quanon entrou na mansão fingindo que era Betsy e fazendo besteira lá dentro. Uma dessas besteiras foi beijar o Ciclope que tinha caído no chão. Não foi o Ciclope que beijou ela, foi ela que beijou o Ciclope, ok? E não, o Ciclope não gosta. Ele não gosta nem um pouquinho daquilo, ele diz que aquilo é errado. Ele fica bravo com a Betsy, né, entre aspas, porque ele achou que tinha sido a Betsy. E, inclusive, essa aí foi a gota d'água pra ele arrumar as malas e ir embora e ficar com os avós dele. Tá vendo como as pessoas tiram as coisas de contexto? Vocês percebem isso? Não adianta você olhar só pra uma imagem. Agora, essa última scan é pior ainda. Galera, olha isso. Eu não aguento mais ver página do Logan e Scott constrangidos na cama, como se eles estivessem com vergonha de ter feito broderagem a noite toda. Para com isso, cara. Eu sempre me acabo de rir quando eu vejo que a galera realmente acredita. E, pô, é tipo... E me acabo de rir vendo a galera achar que isso aconteceu de verdade. Pessoal, na boa, para. Entendam de uma vez por todas. Ciclope e Wolverine nunca se pegaram. Isso é uma fanart. É uma arte de um fã. Alguém fez um desenho. Não é uma HQ de verdade. Entendi isso, cara. E os caras vão continuar. Olha o que aconteceu. Pedro não sabe nada de Goku. E aí ficam mandando essas prints aí. O caso do Wolverine não é com o Ciclope, é com a Jean, na boa. Você quer chipar os dois? Beleza, aí é contigo, né? Mas não aconteceu. O grande ponto desse vídeo aqui é pra galera entender que esse triângulo amoroso é literalmente um triângulo. São só eles três, ok? O Scott nunca traiu a Jean sem ter algum contexto por trás. O Scott, galera, ele é obcecado pela Jean Grey. Ele largou a Madeleine na hora quando a Jean voltou dos mortos. Largou a Emma na hora quando a Jean voltou dos mortos na segunda vez. Já a Jean traiu sim o Scott algumas vezes. Com quem? Com o Logan. Porque ela também ama o Logan, também se sente atraída por ele. É por isso que eles são um triângulo amoroso. A Jean gosta dos dois. Aliás, a cena do episódio 5, que a Jean beija o Wolverine e ele vai embora dizendo pra não levar aquilo pra frente,
é tirada diretamente dos quadrinhos. Eles sabem qual é o trato, né? E o trato é a Jean, a mulher do Scott, enquanto o Logan fica ali, chorando e comendo pelas beiradas. O Wolverine sabe que a posição dele é de gado, diamante, sei lá, como você queira chamar, mas o Logan tem disso. E só mudou na fase Krakoa, que é a fase atual, porque atualmente esses três meio que viraram um trisal mesmo, sabe? O Logan mora na mesma casa que eles e a Jean fica com os dois. O Scott hoje em dia tá de boa em deixar um pouquinho a Jean pro Logan. Aconteceu. Muitos fãs não gostaram disso, então de repente pode ser que as coisas mudem, né? Porque a fase Krakoa tá no fim, né? Bom, espero que depois desse vídeo as coisas tenham ficado mais esclarecidas pra vocês sobre o background desse triângulo amoroso aí. O background desses personagens, né? Porque a galera faz muita confusão na internet. Aí mostra Scan, aí o cara que nunca leu nada, vê o cara apresentando o Scan e fala, porra, esse maluco manja pra caramba. Galera, nunca cai nessa, ok? Tenta distrair da pessoa que tá mostrando algum Scan se o cara realmente entende o contexto da história. Olha os outros comentários, porque geralmente aparece alguém ali que realmente leu e tá corrigindo. Então sempre cuidado. Inclusive quero fazer mais vídeos assim, explicando sobre os poderes dos personagens, desmentindo muita mentira que espalha por aí, porque tem muita coisa fake rolando sobre quadrinhos nas redes sociais. Muita coisa. E a missão do Ei Nerd é trazer informação pra vocês, não desinformação. Agora comenta aqui, você gostaria que a Jean ficasse com o Scott ou com o Logan? Quero ver a tua opinião, tô lendo os comentários. Toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você sabe que aqui, inscrito, com notificação, não tem como você não ficar sabendo o que acontece na cultura pop como um todo. Aqui a gente abrange tudo da cultura pop que a gente consome, logicamente, né? Eu adoro trazer isso pra vocês, adoro poder compartilhar essas informações com vocês. Então vocês têm que estar aqui, inscritos com o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!